Abra sua Bíblia, primeiramente em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Vamos ler os versículos 1 a 3. Quando se encontraram, diga amém. Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos também abrir em Marcos capítulo 13. Marcos 13. Mesmo tema, mesmo episódio, e vamos ver o que o escritor Marcos fala a respeito desse momento. 13, Marcos 13, vamos ler apenas o versículo 1 ao 4. Amém? Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Abra Lucas capítulo 21. Lucas 21. Vamos ler também entre o versículo 5 e o 7. Lucas 21, entre o 5 e o 7. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Amém. Eu fiz questão de ler essas três versões, né, desse acontecimento, só a parte onde alguém chama a atenção de Jesus para o templo. É interessante que eu fico com aquela parte de Marcos, porque em Marcos ele diz assim: alguém exclamou e disse: que grandes construções, que pedras maravilhosas. Porque eu não imagino que eles deveriam mostrar o templo para Jesus. Jesus conhecia o templo, né? Então, na verdade, é um gesto de exclamação, alguém pensando: Senhor, que coisa maravilhosa esse templo. E Jesus olha para aquilo, não dá essa importância toda e diz aqui: não ficará pedra sobre pedra. Eu quero chamar a atenção para o que eu estou chamando de curiosidades. Nessa noite eu tenho a intenção de trazer uma palavra a vocês sobre sinais do tempo do fim. Eu acredito que eu nunca preguei uma mensagem com esse título aqui na igreja, nem com essa temática, nem aprofundando esse assunto. Esse tema tem sido desenvolvido nas escolas bíblicas. Os pastores normalmente quase não pregam assim esses temas chamados escatológicos, a não ser pinceladas aqui, outra ali, pontos mais isolados. E nessa noite eu quero fazer uma abordagem um pouco mais sistemática. Eu quero abordar aquilo que eu estou chamando aqui, que Jesus também chama de sinais do tempo do fim, já que os discípulos dele fazem essa indagação: que sinais há de acontecer? Quais são os sinais? Quando estas coisas vão acontecer? Mas é interessante que há três questionamento um pouquinho diferente, eles não são exatamente igual. Mateus relata que três perguntas são feitas. A primeira delas: quando acontecerá estas coisas?
Ele está perguntando, os discípulos estão perguntando sobre a destruição do templo, porque Jesus fala claramente, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então Jesus parou ali, ele pôs um ponto ali na conversa, um ponto final na conversa ali, ele não falou mais nada. Mas eles interpretaram que Jesus estava falando também do final dos tempos, do final da era, dos anos. Isso já foi uma interpretação dos próprios discípulos. E aí eles fazem a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus falou da destruição do templo, ele não estava falando da vinda dele e não estava falando que isso aconteceria no final dos tempos, ele não falou isso. Mas eles entenderam, eles interpretaram assim. Então Mateus faz essa colocação, né, que eles perguntaram, fizeram essas três perguntas. Qual é a primeira pergunta? Quando é que vai acontecer isso que o Senhor disse, que não vai ficar pedra sobre pedra, a destruição do templo? Segundo lugar, quando é que o Senhor vai voltar, vai vir? E terceira pergunta, e a consumação dos séculos? Então é como se fosse duas em uma, mas na verdade são duas perguntas. Quando que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Marcos relata duas perguntas. Quando serão estas coisas? Destruição do templo. Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Aqui fica meio em dúvida se ele está falando todas essas coisas e a destruição do templo, né? Não fica bem claro que eles estão perguntando se é a consumação dos séculos. Também ele não fica claro se ele está perguntando sobre a vinda de Jesus, porque Jesus não fala sobre isso. Então Marcos, a gente fica na dúvida exatamente, né, qual que é a indagação final dele. E Lucas também relata duas perguntas. Quando sucederá estas coisas? Quer dizer, essa pergunta todos os três relataram, que ia acontecer. Quero deixar bem claro, não é Mateus, não é Marcos e nem Lucas que estão perguntando para Jesus. Eles apenas estão relatando um fato que aconteceu, que alguns discípulos perguntaram para Jesus, em particular, quando isso aconteceria. E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Mais uma vez, aqui Lucas combina muito com Marcos, né? Onde a segunda parte da pergunta não é muito explícita, não é muito clara sobre o que ele quer saber, se estas coisas é apenas a destruição do templo. Mas quando a gente vê as respostas que Jesus dá, como eles relatam a resposta que Jesus dá, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, fica claro que Jesus caminha por uma resposta que tem a ver destruição do templo e também tem a ver com a vinda dele e tem a ver com o fim dos tempos também. Mas eu quero chamar a atenção, estou chamando isso de algumas curiosidades a respeito desse assunto. Mateus fala especificamente da vinda de Jesus, só ele coloca que essa pergunta foi feita. Só Lucas fala especificamente sobre a primeira pergunta, a destruição do templo. Só Marcos coloca a resposta específica, que é a destruição do templo. Nem Mateus e nem Lucas coloca isso claramente sobre a destruição do templo. Quando aconteceria a destruição do templo? Eu quero convidar você a ler, a Geisa vai colocar ali, Daniel capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. Quando Jesus ele continua a resposta dele, nós relatamos as perguntas, ele vai falar assim, olha, observa aqui, Jesus diz aqui, ele vai falar, olha, vai haver muito sofrimento, ele vai dizer sinais, então ele está falando de sinais. Aguarda aí um pouquinho, vamos nos ater um pouquinho ao que Jesus fala sobre alguns sinais. E os três evangelhos colocam o princípio das dores. Ele diz assim, tenham cuidado para quê? Isso está em Lucas e também em Mateus, você pode manter a sua Bíblia aberta. Coloca aí Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21.
A partir do versículo 9, do versículo 8. Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, até eles. Então, esse é um dos sinais que Jesus está relatando. Aqui já é um sinal desses acontecimentos, de um tempo do fim, né? Muitos vão vir no nome dele, dizendo eu sou o Cristo, muitos falsos cristos têm surgido. Já naqueles dias pós a crucificação de Jesus, o apóstolo Paulo, aliás, João diz assim, já muito anticristo tem surgido entre nós. E muito, naquele tempo já tinha surgido, quer dizer, esses anticristos, esses que se fazem passar pelo Cristo, dizendo eu sou o Cristo, isso não é uma novidade e não é necessariamente um sinal característico de uma era lá no fim, né, no fim dos tempos. Isso vem acontecendo há 2000 anos atrás. Segue adiante no versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Amém? Então, guerras, rumores de guerra. Muitas pessoas, muitos estudiosos, colocavam as guerras como sendo um dos principais sinais, uma das principais características do tempo do fim, né? William Malgo é um escritor que escreveu e falava sobre as dores de parto, e ele fazia, lá na década de 70 ainda, um quadro escatológico. Ele mostrava como as guerras estavam aumentando, né? Como tinha acontecido, quantas guerras aconteceu lá no primeiro milênio, depois no segundo, nos últimos séculos, no século XX, e depois a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então isso para ele era um sinal muito contundente do tempo do fim. Mas ele está dizendo, vocês vão ouvir falar de guerras e não assuste, porque isso vai acontecer, mas ainda não, o fim não será logo. Mais um versículo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino. Né? São guerras, e guerras generalizadas, ele está dizendo, nações guerreando em todos os lugares. Siga adiante. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. William Malgo, ele fala sobre os terremotos, então ele levanta assim o histórico dos terremotos, né, que vem acontecendo na Terra, e ele vai falando, olha, há 300 anos eram tantos terremotos, acontecia tantos terremotos, depois há 200 anos tantos, né, e depois há 100 anos, e ele vai mostrando que vai intensificando, né, esses sinais, esses descontroles da natureza, esses abalos. E ele diz, e ele pega esse texto de Jesus que ele fala assim, isso é o princípio das dores, e ele vai adiante e diz, isso é o princípio das dores de parto. Ele diz, olha, a dor de parto não significa que o bebê vai nascer, mas quando ela se intensifica e ela vai se tornando muito forte, aí já se sabe que a criança está para nascer. Então ele está dizendo, guerras, terremotos, não necessariamente aponta para o momento do fim, mas à medida que isso vai tomando proporções maiores, então isso vai sendo cada vez um sintoma maior do que o fim está próximo. Siga adiante. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Isso vem acontecendo desde o momento que Jesus foi crucificado, quer dizer, isso não é necessariamente uma coisa que iria acontecer apenas no fim, né? Lembra que quantas perseguições houve na Judéia, quantas perseguições houve em Judá, né? Em toda aquela região, por conta do nome de Jesus, muitos foram presos, vários apóstolos foram mortos, né? Mas ele está dizendo, isso vai acontecer, né? E vocês vão ser conduzidos a reis e presidentes por amor do meu nome. Siga adiante, por favor. E vos acontecerá isto para testemunho. Mais um pouco. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como uma vez responder. Quando vocês forem levados a essas autoridades, vocês não precisam preocupar o que vocês vão falar, porque vai ser colocada a palavra em seus lábios. Mais adiante. Porque vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Amém, queridos? Então Jesus está aqui encadeando vários fatos, vários elementos, como sendo
de períodos que aconteceria depois da sua partida. Mas nós queremos falar sobre alguns sinais, né? Além de guerras, terremotos e de pestilência. Jesus também cita que haverá a diminuição do amor, né? A iniquidade se multiplicaria. Segue adiante aí, por favor. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E ele diz o seguinte, que muitas vezes, muitos de dentro da própria casa trairiam uns aos outros e haveria ódio e pais contra filho, filho contra pais, né, o desamor, e todas estas coisas elas iriam sendo intensificadas à medida que o tempo fosse passando. Mais um versículo. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, siga adiante, e na vossa paciência possuireis as vossas almas. Eu quero falar agora sobre alguns sinais, né? Outros chamados sinais do tempo do fim, né? Porque alguém vai dizer, pastor, todo tempo teve terremoto, em todo tempo teve conflito entre as famílias, em todo tempo teve guerras, né? Será que nós estamos vivendo um tempo tão especial para nós considerarmos que é o tempo do fim? A perseguição religiosa sempre houve, né? Houve tanta perseguição logo depois da crucificação de Jesus, talvez até maior do que nós estamos percebendo hoje em dia em relação ao cristianismo. Então isso não é necessariamente um sinal do qual nós podemos cravar, olha, é o tempo do fim agora por conta disso e disso. Mas Mateus, Lucas e Marcos, eles falam sobre o abominável da desolação, né? Mateus no capítulo 24, Marcos no capítulo 13, 24, 15 a 28, Marcos no capítulo 13, 14 a 27. Eu quero ler um desses textos. Abra aí, por favor, Geisa. Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Abominação desoladora ou abominável da desolação. Então aqui, agora, Jesus começa a dar uma pista mais contundente, ele começa a falar de coisas que iria acontecer realmente no tempo do fim. Guerras, rumores de guerra, tudo isso são sinais que não há uma medida, né? Não há uma proporção exata do que seria o tamanho dessas situações, mas quando ele fala, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Siga mais um versículo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui nesse ponto, nós há algumas controvérsias de interpretação, né? E há muita degladiação sobre isso, porque há dois momentos de fuga, há dois momentos de perseguição, né? E um desses momentos é desse que ele está falando, quando o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vamos ler Daniel no capítulo, abra aí por favor, Daniel capítulo 9, versículo 27, Geis. Esse versículo aqui que Jesus está se referindo, é esse contexto aqui. É esse versículo e alguns que contornam ele. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu quero agora apenas... Eu poderia ter começado um pouco antes, né? E falar a respeito dessa chamada Fala Semana. Daniel, ele tem uma revelação dada pelo anjo do Senhor. Essa revelação acontece no primeiro ano do reinado de Ciro, né, dos persas,
quando o Império Persa assume o controle da Babilônia, vence aquela estirpe de reis da Babilônia. Então, o primeiro desses reis é Ciro. Ciro é um caso diferenciado das profecias bíblicas. Ciro foi profetizado pelo profeta Isaías que nasceria um homem, e o nome desse homem é Ciro. E esse homem assumiria um reinado, e isso iria acontecer 200 anos. Observa que Isaías profetiza 200 anos antes de Ciro nascer, né? E ele diz que o contexto dele é que ele iria ser um instrumento de bênção de Deus para toda a nação de Israel. E é baseado nesse texto de Jeremias, é que Daniel propõe no seu coração. Falou, olha, nasceu o Ciro. Aliás, mais do que nasceu, ele já conquistou o território da Babilônia. O Império Persa já venceu o Império Babilônico. E aí ele vai buscar na presença do Senhor e dizer, Senhor, é esse mesmo, é esse homem? E a Bíblia diz que enquanto ele está buscando, vem o anjo do Senhor e aparece a ele e diz, olha, 70 semanas estão determinadas. E essas são semanas de ano. Aí ele fala, olha, são 7 semanas mais 62. Ao todo, então, nesse caso, 69 semanas, que multiplicado por 7 são semanas de ano, então cada semana seria 7 anos, daria, quanto que dá aí? Cadê os matemáticos? 7 vezes 69 dá 400 e... 483 anos. E ele diz assim, olha, e ele é tão detalhista na revelação que o anjo traz para Daniel e diz, olha, do decreto que vai ser escrito para ser reconstruído Jerusalém até o Messias, até o Cristo, vai passar-se 69 semanas. Ele diz 62 mais 7 são 69. Então, olha para mim aqui, preste atenção. Tem muita gente que fica dizendo, será que a Bíblia é real? Será que vai se cumprir o que está dizendo ali? Irmãos, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías disse que iria nascer esse homem, deu o nome dele, e ele seria o rei, e ele seria aquele que faria um decreto abençoando o povo de Israel. E depois, nas visões de Daniel, ainda durante o reinado de Ciro, ele diz o seguinte, 70 semanas estão determinadas, são 480 anos. E essas 69 semanas vai desde o decreto que o rei Artaxerxes iria assinar, ordenando, né, o retorno de Israel para a terra, passado aqueles 70 anos de cativeiro, e até o Messias. Eu não sei como é que os estudiosos do judaísmo não prestaram atenção nesse fato, porque o nascimento do Cristo estava predeterminado quando aconteceria, em que ano ele aconteceria, né? Porque é só fazer as contas, são 483 anos até o Messias, e ele diz mais, e ele será morto. Siga aí, mais um versículo para frente. E no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada essa palavra a Daniel, cujo nome é chamado Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Mais um versículo. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Durante 3 semanas, esse homem buscou através de jejum e oração. E o Senhor revelou aquilo que iria acontecer no tempo do fim. Amém, queridos? Quantos estão entendendo, diga amém. E esse abominável da desolação, ele também é citado com Paulo especificamente, né? Quem é essa pessoa, né? Por que motivo ele é chamado de abominável da desolação? Abra aí, coloca aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, versículo 2,
Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Muita gente naquele tempo, já nos dias de Paulo, estava dizendo, olha, Cristo vai chegar a qualquer momento. Ele já estava dizendo isso. Siga adiante. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste quem? O homem do pecado. Então, esse chamado de abominável da desolação é uma pessoa, irmãos, é um homem. Aqui Paulo diz que ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Mais um versículo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo o quê? Parecer Deus. Querendo parecer Deus. Esse é o motivo da grande controvérsia desse personagem, né, com os judeus. E aqui tem um fato que nos chama a atenção, né? Ele vai se assentar no trono, reivindicando essa autoridade, né? Dizendo, eu sou Deus e vocês precisam me adorar. Mas e o templo? Existe templo, irmãos? Existe o templo? Sim ou não? Esse templo que ele vai se assentar, existe ele? Não existe. O que aconteceu com o templo? O templo foi destruído. O templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Foi destruído por um general romano chamado Tito, né? E de fato não ficou pedra sobre pedra, então se cumpriu a palavra. E Daniel diz, o príncipe de um rei que há de vir, ele vai destruir, né? Vai destruir a cidade santa, e haverá grande perseguição, né? E Marcos é o único que destaca isso bem categoricamente, né? O Marcos, ele, na resposta de Jesus, ele fala, e quem estiver na Judéia, quem estiver dentro da casa, no telhado não desça, quem estiver na cidade fuja para os montes. Esse tempo, ele está falando desse tempo de destruição. Primeiramente, ele está falando desse tempo de destruição. E esse abominável que vai se assentar no templo, querendo parecer Deus, reivindicando adoração, é o abominável da desolação. E o que vai acontecer? Até onde ele vai conseguir caminhar, até onde ele vai conseguir levar os seus intentos? Vamos ler o versículo 8, siga adiante. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, isso aqui é muito importante. Algumas pessoas já acreditaram que esse iníquo já veio, né? Tem algumas pessoas que relacionam ele com Etíoco Epifânio, um dos reis que sucedeu o império de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, quando ele morre, divide o reino, o império dele em 4 partes, e uma dessas partes vai ser um império que vai controlar aquela região onde está a Palestina e Israel, consequentemente, e lá um desses reis, chamado Etíoco Epifânio, ele faz um sacrifício de um porco no altar. E aquilo é chamado de abominação. Então tem muita gente que está dizendo, olha, a abominação desoladora foi Etíoco Epifânio. Isso se cumpriu há séculos, né? Há mais de 2 milênios atrás. Isso foi bem antes de Jesus nascer. Mas não é verdade. Porque esse iníquo, esse homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, pelo resplendor da sua vinda. Então não é uma coisa que já aconteceu, muito menos uma coisa que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Ele será aniquilado pelo Senhor, é o próprio Cristo quem vai aniquilar ele. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Então, esse iníquo que opera todas estas coisas, ele será aniquilado. E o apóstolo Paulo, então ele vai chamar-nos a atenção, né, a respeito de quando ele vai se manifestar.
Volta no versículo 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O apóstolo Paulo diz que esse abominável da desolação, esse chamado homem do pecado, ele só não se manifestou porque tem alguém que detém ele. Próximo versículo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. O apóstolo Paulo não está falando, ele está dizendo que eles sabem, aquelas pessoas sabem quem é que estava retendo a manifestação desse nível. Mas ele diz, somente há um que agora o retém. Quem é esse que está impedindo a manifestação do anticristo? Quem é? Desse chamado homem do pecado, abominável da desolação. É o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. A Igreja Assembleia de Deus, assim como muitas igrejas cristãs no Brasil, elas seguem uma doutrina que é chamada de pré-tribulacionismo. O que significa pré-tribulacionismo? Qual que é a ideia do tal do pré-tribulacionismo? Pré-tribulacionismo significa o seguinte: a igreja a igreja de Cristo não irá passar pela grande tribulação. Porque o Espírito Santo é o condutor da igreja, amém? O que Jesus promete para a igreja quando ele está subindo? Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Espírito Consolador e ele estará convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Então é na consumação dos séculos que o Espírito vai ser tirado. Então é quando ele for tirado, porque ele vai com a igreja, lembra do casamento de Isaac e Rebeca? Aquilo ali é um enredo, aquilo ali é um tipo. Isaac fica aguardando a noiva, né? Abraão manda seu servo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho, e quando o Eliezer vai e traz a noiva, escolhe a noiva, prepara a noiva, conduz a noiva, protege a noiva durante toda aquela viagem e traz ela para Isaac, então esse Eliezer é o símbolo do Espírito, que é o condutor da igreja. Então Isaac casa com Rebeca, ali está junto, aí vai continuar junto, né? Abraão, Isaac, Rebeca e o Eliezer. Então esse Espírito Santo é que retém. Seria incompatível, seria impossível a convivência desse homem do pecado junto com o Espírito Santo, infringindo sofrimento, dor à igreja. Por quê? Porque a igreja vai clamar ao Senhor. E o que o Senhor vai fazer? Vai impedir a operação do anticristo. Mas esse momento que é o momento do tempo do fim, em que esse abominável da desolação vai manifestar, ele está no versículo, num dos textos que nós lemos, né? No texto de Daniel. O texto de Daniel que nós lemos, ele diz assim, Daniel no capítulo 9. No capítulo 9 nós lemos que ele diz, olha, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Quantos anos tem uma semana? São semanas de anos, são 7 anos. E no meio da semana o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a aliança. Então, observa, e essa é a última semana das chamadas 70 semanas. Olha aqui para mim, vamos recapitular para você entender. Na visão de Daniel, lá no rio Tigre, no rio Eufrates, o anjo é enviado a ele pergunta quando é que vai acontecer as coisas, e o anjo diz, 70 semanas estão determinadas, são 7 semanas mais 62 até o ungido, e depois do ungido ele será morto, ele será tirado, levantará o príncipe de um povo que há de vir, né? E esse príncipe, ele vai fazer cessar o sacrifício, ele vai destruir o templo. Então esse é um primeiro príncipe. Depois vem um outro príncipe, são 2 príncipes. Esse outro príncipe, ele diz assim, e esse príncipe fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai romper a aliança. Quer dizer,
3 anos e meio. A aliança é para 7 anos, 3 anos e meio, na metade ele rompe a aliança, e aí começa um período de grande perseguição. E esse período de grande perseguição, ele vai durar quanto tempo? Ele vai durar 3 anos e meio. Vamos aqui ler alguns versículos aqui. Quando ele se manifestar, veja o versículo 9. Abra aí no versículo 9, segundo Tessalonicenses capítulo 2, Jesus, por favor. Versículo 9. Segundo Tessalonicenses 2. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E ele vai vir para enganar as pessoas, né? E seguindo aqui a profecia, seguindo aqui Daniel, né? Ele diz assim, 70 semanas, versículo 24, no capítulo 9, 70 semanas estão determinadas para o povo, para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Isso é capítulo 9, versículo 24. Irmãos, vocês viram a descrição? Abre aí, Geis, capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Aqui está falando sobre as 70 semanas. 70 semanas estão determinadas. Quantos anos são? São 70 vezes 7, 483. Sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar as iniquidades, para trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Observa que essas 70 semanas não é somente para a operação desse Nico, desse homem do pecado, mas é para fazer cessar todo o pecado. Quando vai acontecer isso, irmãos? Quando é que a transgressão vai cessar? Quando é que vai por fim os pecados? Apenas quando Jesus vier. E a Bíblia diz que ele matará o iníquo do pecado pela palavra da sua boca. Amém? Vamos seguir adiante aqui, versículo 24 e versículo 25. Para que fique bem claro aquilo que eu estava citando, né? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62, quer dizer 69. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Siga adiante, por favor. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Está dizendo que ele seria morto. Amém? Então, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quando isso aconteceu? Quando essa cidade e o santuário foi destruído? No ano 70 da era cristã. E o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Mais um versículo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Consumação do quê, queridos? Consumação dos séculos. Então nós não podemos correlacionar isso aqui com Etíoco Epifânio, nós não podemos relacionar isso aqui com a destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã, porque isso daqui é uma coisa para o tempo do fim. Está entendendo, irmãos? É uma coisa para o tempo do fim. Esse príncipe aqui, que vai firmar essa aliança por uma semana e depois, na metade da semana, fará cessar do sacrifício. Que sacrifício é esse? Eu fiz uma pergunta para os irmãos agora mesmo e disse assim, existe tempo? Existe sacrifício em Israel hoje? Quantos acham que existe sacrifício lá em Israel, nos dias de hoje? Quantos acham? Quantos acham que não? Não. Por que que não há sacrifício? Porque não tem templo, irmãos. Não tem serviço sacerdotal, está interrompido. Está interrompido desde quando? Desde o ano 70 da era cristã. Porque no ano 70 da era cristã, quando Tito destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu também o templo.
Você sabe o que resta daquele templo, o Templo de Salomão, e depois que foi reconstruído por Esdras, e logo depois pelo mandado de Artaxerxes, né, que determina a reconstrução. O templo foi mais ou menos 20 anos que eles gastaram para reconstruir o segundo templo, e esse templo foi destruído no ano 70, ele nunca mais foi construído. Onde era o templo hoje só tem um muro. É um muro de arrimo, na verdade. Não é nem um muro que sai para cima da terra, não. É um muro de arrimo. E eles foram destruídos porque não compensava, porque o resto eles levaram as pedras tudo. As pedras que eram do templo hoje fazem parte de outras edificações, de casas, né? E em cima da onde era o templo, lá naquele monte, né, o que existe? Uma mesquita. Uma mesquita. E ela vai ter que sair de lá. Amém? Ela vai ter que sair, porque um novo templo, o terceiro templo, será reconstruído. E ele será reconstruído para que esse príncipe, esse assolador, esse abominável da desolação, venha reivindicar dentro desse altar, dentro desse templo, a sua autoridade de filho de Deus ou de Deus, adoração. E esse vai ser o motivo pelo qual vai haver o conflito entre ele e o povo de Israel. Olha para mim aqui, eu quero explicar uma coisa para você. Muitas vezes as pessoas pensam que o anticristo ele vai assumir o controle de Israel através da guerra. Ele não vai assumir o controle através de guerra. Tá? As pessoas ficam falando, mas como é que isso vai acontecer? Israel é uma nação poderosa, o anticristo, como é que ele vai conquistar Israel? Não, ele vai conquistar através de aliança. Não, ele firmará uma aliança. E é interessante que para ele fazer essa aliança, ele precisa ser judeu, então ele é judeu, ele tem ascendência judaica. E depois, ele provavelmente dentro desse pacote de bondades, né, entre aspas, ele vai dizer, olha, vamos reconstruir o templo. E é um sonho de todo judeu, que haja o templo reconstruído. E ele vai ser aclamado como um herói, porque vai reconstruir o templo, vai retomar o sacrifício contínuo, né? Aquele sacrifício determinado pela lei de Moisés. Só que na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício. Ele vai cessar o sacrifício e vai dizer, olha, não precisa mais de sacrifício, eu sou o Cordeiro, né? Como Jesus se declarou o Cordeiro de Deus, o sacrifício expiatório, ele também vai fazer a mesma coisa e vai pedir adoração e culto para si. E os judeus não vão aceitar. E é esse momento que vai começar a grande perseguição. Então, nos contextos, tanto de Mateus quanto de Lucas, aquela perseguição que está falando lá é nesse tempo aqui. É nesse tempo. Preste atenção, deixa eu repetir de novo. O contexto de Mateus e de Lucas, a perseguição, diz aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes, é nesse contexto do assolador. Mas Marcos é interessante que Marcos ele explica de uma maneira diferente essa perseguição. E dá para perceber que não é a mesma coisa, né? Aí a pergunta é, o que Marcos entendeu que os outros não entenderam? Eu entendo que Jesus explicou tudo detalhadamente e aí eles foram recuperando. Acredita que esses evangelhos foram escritos em torno de 70, 80 anos depois, né, de Cristo. Então, foram recuperando coisas e não há contradição, apenas há algumas coisas que um fala, o outro não fala e elas são complementares. Eu quero ler aqui alguns versículos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, para que você entenda o que Marcos está falando. Capítulo 13, quando vocês virem que o abominável desolação está situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça, nem para tirar de casa. Aqui ele está falando da grande tribulação. E ele diz, ore para que a vossa fuga não ocorra no deserto. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Lucas, só um minutinho, Lucas. Não, é Lucas mesmo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Preste atenção aqui, queridos. Olha só.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas está falando o seguinte, olha, é Jesus dizendo sobre as guerras, sobre os rumores de guerra, e aí ele diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mais um. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira. É 28 mesmo? Você está no 28? Deixa eu ver aqui. 21. Lucas 21. Vamos seguir. É o versículo 28 mesmo. É Lucas 21, 20. Desculpa, 20. Volta aí. É 20. Não, é o versículo 20. Mas quando vir Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Vai seguir. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saem, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Siga adiante. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Siga mais. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande espanto na terra e ira sobre este povo. Siga mais. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. É aqui que eu estava dizendo. Na verdade, Lucas é o único que vai explicar quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém, né? Porque essa é o motivo das indagações. Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, né? E aí eles perguntam, quando é que vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e dos últimos tempos? Aqui está falando a respeito da destruição da cidade no ano 70. Por que está dizendo? Olha só, serão levados para todas as nações cativos. E Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Irmãos, isso aconteceu no ano 70. O povo foi espalhado entre toda a terra, isso não vai acontecer mais. Preste atenção, não vai acontecer mais. Então essa explicação seguramente é da destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70, aonde eles foram espalhados, dispersos, houve a diáspora. E aqui ainda, para ficar mais claro ainda, diz, e Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Irmãos, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que a igreja de Cristo está vivendo? Nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Às vezes as pessoas falam assim, será por que os judeus não se convertem? Jesus nasceu lá, os profetas falaram a respeito dele. Nós estamos aqui falando de Daniel, nós estamos falando de Jeremias, nós estamos falando de profecias muito nítidas e parece um absurdo que esse povo não se converta. Passaram 2000 anos para eles se convencerem, aquele realmente era o Cristo, olha lá, olha o mapa, olha os datas, olha os períodos, está tudo ali. Mas eles não se convertem por esse motivo. Nós estamos vivendo a dispensação dos gentios. E ela será pisada até que esse tempo se complete. Quem são os últimos gentios que vão pisar Jerusalém? São os exércitos que vão invadir essa cidade. Agora, no período do domínio desse abominável da desolação. Observe o seguinte, ele vai governar Israel, ele vai dominar toda a nação, e as nações vão fazer guerra contra o anticristo. Depois de 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, durante os primeiros 3 anos e meio vai ter paz, vai ter harmonia, vai ser tudo beleza, eles vão aclamar ele como um herói, como um homem muito inteligente, capaz. E depois é rompida a aliança na metade desse período, 3 anos e meio, e aí vem 3 anos e meio de perseguição, de morte. Muitos daqueles que não aceitarem ele serão mortos, muitos judeus serão mortos, mas no final desse período de 3 anos e meio, as nações vão se levantar contra esse império desse homem. As nações, o rei do sul, que a Bíblia chama de rei do sul, também fala de um rei do norte. Aí tem um texto lá no livro de Apocalipse que fala sobre uma guerra com 200 milhões de soldados que marcharão para Israel, e todos esses gentios vão pisar.
E só não vai destruir a nação inteira porque vai haver uma intervenção. E essa intervenção é do próprio Cristo. Nessa noite eu não tenho o tempo necessário para mostrar a conclusão de tudo isso, os desdobramentos, mas o objetivo era mostrar esses adventos, apontar para o Cristo, apontar para esse iníquo, né? E há muitos outros textos que nós poderíamos citar para mostrar quem ele é, como isso vai acontecer detalhadamente. O livro de Apocalipse é o livro que detalha muito quem ele é, como ele vai fazer, por que eles vão se revoltar, né? Mas nós não temos tempo para buscar isso hoje, e eles vão pisar. E quando Israel estiver prestes a sucumbir totalmente, toda a nação ser destruída, é esse momento em que o Cristo vai se manifestar. No livro de Jeremias, no capítulo 13, diz que ele descerá. E ele e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e ele partirá em duas partes, uma para o norte e outra para o sul. E eles verão aquele que foi traspassado, e eles chorarão tristemente, amargamente. Mas a palavra do Senhor diz que ele virá para que a nação não seja totalmente dizimada. E é essa a chamada vinda do Senhor. É essa a vinda do Senhor. E ele virá primeiro, para destruir esse iníquo. É ele que vai destruir, não são os exércitos, não é o rei do norte e nem o rei do sul. Mesmo que eles vão marchar para Israel, eles não vão conseguir vencê-lo. E vai ser o próprio Cristo quem vai vencer. E quando ele vencer, ele será morto. E aí sim é que Cristo vai unir novamente toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que eles olharão para ele e chorarão. E ele mostrará as suas mãos furadas, o seu lado furado. E eles prantearão como alguém planta o querido, o filho querido, né? E esse é o momento de júbilo da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a igreja virá com ele. E a Bíblia diz que quando ele vir, ele reunirá de todos os cantos da terra. E ele reunirá os seus escolhidos. E a palavra do Senhor diz mais ainda: se aqueles dias não fossem abreviados, não haveria ninguém que se salvasse. Não haveria ninguém. Que dias que vão ser abreviados? Aqueles 3 anos e meio. Eu quero já partir para um encerramento, mas antes eu quero ler aqui o texto da profecia no finalzinho do capítulo 12 de Daniel. Ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existe nação. Então esse tempo de angústia é o tempo do fim, até aquele tempo. Mas naquele tempo de Deus será salvo todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então isso aqui é a primeira ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerra estas palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Ciência multiplicará. Os irmãos estão vendo alguma coisa que parece com isso que está dizendo aqui? Né? Nós temos um contexto atual do saber se multiplicar. A ciência multiplicou de uma maneira extraordinária. Hoje você conversa com a máquina, parece que está conversando com a pessoa. A Rosângela fica achando graça, né? Quando ela chegou lá na sala, eu pensei que você estava conversando com a pessoa. Não, estou conversando com a IA aqui, né? E eu fico debatendo algumas coisas, fico questionando outras coisas, né? E isso é uma coisa extraordinária, né? Quem poderia imaginar? Ele conversa, te chama pelo nome, ele é como se fosse uma pessoa. O homem foi à Lua, estão pensando em ir para Marte, né? Tantas coisas. E ele diz assim, olha, observa o que ele diz. Siga o teu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois de tempo em que o sacrifício diário for tirado, olha aqui, esse texto é interessante, ó. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. O que é abominação desoladora? Alguém arrisca dizer o que é isso? Idolatria, irmãos.
Abominação desoladora é idolatria. É porque ele vai reivindicar a adoração. Isso é abominação, é idolatria. Haverá 1.290 dias. Quando você soma 3 anos e meio vezes 365, dá mais ou menos 280 dias, uma coisa assim. Ele fala de 290 dias, tem alguns dias ali. E aí segue mais adiante. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. 335 dias é 2 anos e meio, mas depois mais um mês e meio, 45 dias, porque é o 290 mais 45, não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que é um período em que o Senhor vai estar, ele vai estar militando, né? Esse é o momento de provação, de guerra contra esse anticristo, contra esse perverso, e ele está dizendo, olha, bem-aventurado aquele que espera e chega até o final desse tempo. Por quê? Segue mais adiante. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém, queridos? Tem gente dizendo que já está lá no céu, né? Nós vemos pessoas falando, Maria está lá no céu, não sei mais quem, o João está lá intercedendo por nós, é o nosso padroeiro. Não tem ninguém lá no céu, não. Daniel não está lá. E ele diz, depois no fim dos dias, é nesse fim, é que você vai se levantar e vai o quê? Receber a tua herança. Então esse é o momento de receber a herança. Esse é o momento de júbilo da igreja. Esse é o momento pelo qual nós esperamos. Mas é preciso ir até o fim. Há muita gente desistindo, há muita gente desanimando. Nós estamos caminhando no Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos ficar cada vez mais firme, fazer cada vez mais firme a nossa vocação, quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima. E apesar do dia estar se aproximando, mas a palavra do Senhor também diz que o amor se esfriaria de quase todos por multiplicar a iniquidade. E que amor é esse que está esfriando? Meus irmãos, quando a gente olha para o quadro da igreja, para o estado de espírito dos crentes nos dias atuais, nós vemos muito disso que a palavra está dizendo, o amor se esfriará de quase todos. Todos nós que já passamos por uma experiência de um romance, ou que estamos vivendo esse romance, estamos vivendo um romance com a Rosângela já desde 80 e alguma coisa, né, Rosângela? De 83, já são muitos anos, mais de 40, né? E uma coisa que a gente aprende no romance é que quando a gente ama, a gente acha que um dia é muito para ficar longe, uma semana é uma eternidade, né? Você passar uma semana sem estar junto é uma tristeza, um sofrimento. Você quer estar junto o dia todo, você quer dormir, acordar junto. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para esses bancos, eu percebo que tem gente que olha, eu vou ficar em casa hoje, é domingo, é dia de celebração, é de louvor, dia de encontrar o Senhor, é dia de festa. Não, mas eu vou ficar aqui em casa, sabe? Então, acho que o tempo está meio chuvoso, acho que está meio frio, acho que está quente demais, acho que eu já fui semana passada, não precisa de ir hoje, não. Irmãos, isso é falta de amor, isso é falta de entusiasmo com a fé, isso é um amor se esfriando no coração das pessoas, isso é uma porta aberta para o engano. Porque o diabo, o que ele vai seduzir? Ele vai seduzir as nações. Ele vai implementar uma prática de sedução. Nós não vamos falar sobre isso nesta noite, mas o livro de Apocalipse fala claramente como é que ele vai seduzir. Ele vai enganar as pessoas. E aqueles que não tiverem a sabedoria, não tiverem entendimento, eles vão cair. E a Bíblia diz que ele virá, a operação do erro, também é um propósito de Deus, uma permissão de Deus, para que se manifeste aqueles que são da verdade, aqueles que amam a Deus. Eles serão enganados, por quê? Porque rejeitaram a verdade, porque se afastaram da verdade. E o que nós estamos percebendo hoje é o secularismo. O secularismo tem tirado as pessoas de dentro da igreja, tem roubado o amor, tem roubado a comunhão, tem roubado o fervor. O secularismo. Porque ficar em casa é prazeroso, né? A nossa carne quer ficar em casa. Hoje na escola bíblica, o pastor Luiz Cláudio estava ministrando na escola dominical falando sobre o corpo, a excelência, a maravilha que é o corpo. O corpo é maravilhoso, o corpo humano, o corpo
é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? O nosso corpo, ele não quer estar aqui. O seu corpo prefere estar na sua casa, sim ou não? Prefere estar ali naquele sofá mais confortável. O seu corpo prefere estar assistindo algum programa na televisão. O seu corpo prefere estar tomando um suco no ar-condicionado. Sim. Mas sabe de uma coisa? Nós não estamos vivendo um tempo para agradar o nosso corpo, mas nós somos chamados para agradar o Senhor. Não é? O nosso ministério não é servir à vontade da carne, mas é servir à vontade daquele que nos remiu, que nos comprou, da lei do pecado e da morte, daquele que foi morto lá na cruz, para que eu e você pudesse ser salvos, daquele que fez o maior sacrifício. Então não é sacrifício nós estarmos aqui nesta noite, não é sacrifício vir ao culto, ficar aqui durante 2 horas, nesse momento, nesse lugar agradável, nesse lugar de adoração, de louvor, nesse lugar que os nossos corações se alegram e nós somos fortalecidos. Isso não é sacrifício, irmãos. E quando alguém acha que isso é sacrifício, é porque já está descaindo da fé. Quando alguém acha que é demais vir, ainda que seja uma vez por semana, porque eu acho que uma vez por semana é muito pouco. Sinceramente, eu acho muito pouco. Não dá para dizer que todos os domingos, vir na igreja todos os domingos, ou todas as quintas, ou escolher um dia, está bom demais. Não, não está. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. Você quer estar mais com a pessoa amada, o máximo de tempo possível. Então nós precisamos olhar e refletir e ver como é que está o nosso coração. Se o nosso coração de fato está preparado para nós vencermos, para nós subirmos ao encontro do Senhor antes que esse homem da apostasia, ele chegue. Porque bem-aventurado é aquele que espera 1235 dias. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu não preciso esperar esse tempo. Sabe por quê? Porque eu vou estar com o Senhor antes disso. E eu espero que você também esteja. E o convite do Senhor é: esteja preparado com as suas lâmpadas acesas, porque o noivo vem. Na sequência desse texto de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele vai dizer sobre os sinais do fim, ele vai dizer sobre o sinal da figueira, e ele vai falar sobre a parábola das noivas, das prudentes e da nécia. Que tipo de noiva você é? É noiva prudente ou é nécia? É louca? Porque a noiva prudente é aquela que tem suas lâmpadas cheias de óleo, cheias de azeite. Quando nós estamos na presença do Senhor, mais um pouquinho de azeite é colocado na nossa lâmpada. Nós podemos voltar para casa com mais azeite do que quando aqui chegamos. Mas quando nós nos afastamos do altar do Senhor, a nossa lamparina vai queimando todo o conteúdo e nós ficamos vazios. Que Deus nos ajude nisso. Quero te convidar a ficar de pé e quero orar por você e orar com você. E que o Espírito do Senhor te ajude. Eu vou depois colocar no grupo da igreja a pontuação desses versículos e você pode depois ler com bastante atenção, ler todos os contextos, não só os versículos, mas ler todos os capítulos de Daniel, de Tessalonicenses, de Mateus, de Marcos, e busque mais entendimento, busque esclarecimento. Quero orar por você para que o Espírito de Deus te fortaleça nesta noite. Amado e poderoso Deus, eu coloco estas vidas diante do Senhor. Eu coloco esta igreja, Senhor. Eu coloco, Deus, os corações do teu povo, daqueles que o Senhor tem chamado nesses dias para um despertamento. Daqueles que o Senhor tem atraído com amor eterno, pelo sacrifício tão sofrido lá na cruz. Senhor, que nós possamos viver uma vida que seja digna desse sacrifício. Que nós possamos viver uma vida, Senhor, ó Deus, que nos aproxima do Senhor, com as nossas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Ó Deus, que a nossa consciência seja lavada, Senhor, remida e purificada, ó Deus, as nossas vestes. A minha oração nesta noite é que o Senhor desperte a igreja, que o Senhor nos desperte do sono da quietude, do sono do comodismo, do sono da negligência, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos e apercebidos
quando disser, e nós possamos estar sempre clamando, ora vem, Senhor Jesus. E quando foi dito, o noivo está chegando, que nós possamos estar acordados e não dormindo, que nós possamos estar atentos, Senhor, que as nossas lâmpadas estejam acesas, que o nosso depósito, ó Deus, esteja repleto, ó Deus, que o azeite seja derramado em nossos corações, em nossas mentes, e a nossa consciência seja purificada e transformada pelo Espírito do Senhor. E a minha oração nesta noite, a nossa oração nesta noite, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.